Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Iniciando aqui a nossa live do Grupo Voz. Professor Cláudio entrando aí. Abraço, professor Cláudio. Henrique Fonseca, aguardando Henrique entrar. Vamos lá. Aguardando Henrique Fonseca, que vai participar conosco. Olá, Henrique. Olá, boa tarde, Sandro, tudo Como bem? vai? Tudo bom, meu amigo? Tá tudo ótimo, já estou vendo que tem várias pessoas entrando aí na nossa live, né? Vai ser uma Isso. oportunidade boa para nós conversarmos. Mandei um abraço agora há pouco para o professor Cláudio, foi o primeiro a entrar na nossa live, viu? Está aí nos acompanhando. Muito bom ter o professor Cláudio sempre conosco, viu? Que maravilha, que coisa boa. Henrique, já são 16 horas, né? Vamos dar mais 2 minutinhos para que o pessoal possa entrar e a gente possa ter o Perfeito. máximo de rendimento aí com as pessoas que vão participar conosco. Como é que está São Paulo? Opa, tá tudo ótimo. Acabei de ver também o professor Zé Mário, lá do Colégio Nova Olinda, e mais um monte de gente entrando aí na nossa live. São Paulo tá daquele jeito, né? O Brasil todo, o mundo todo, e São Paulo, naturalmente, pela população que tem, é o maior centro para tudo, inclusive para as coisas ruins, né? Com certeza. Mas Infelizmente. dias melhores virão, né? Nada Aliás, de como muito um melhor. dia, nada do que um dia depois do outro. Henrique, são 16:02 aqui, mais gente entrando. Vamos começar aqui a abordar o nosso assunto. Primeiro, eu quero te agradecer pela participação nesse nosso bate-papo, né? Eu sei que todos nós estamos bastante corridos aí com várias atribulações. Nós imaginávamos que com essa quarentena, com esse momento diferente, o trabalho fosse diminuir, mas no nosso caso, especialmente, o trabalho tem aumentado bastante. Então, obrigado pelo teu tempo. Só para esclarecer para quem está conosco, qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo, né? O nosso tema é tratar sobre os paradigmas da cobrança educacional. É um assunto hoje que a abordagem ele tem um foco mais voltado para os gestores educacionais, para o mantenedor, para o diretor da instituição de ensino, para o diretor do colégio, né? A ideia é nós desmistificarmos um pouco daquilo que nós vemos no dia a dia e que a experiência aí de mais de 15 anos nos deu e nos dá quando o assunto é a cobrança no segmento educacional, Henrique. Henrique tem, com certeza, muita propriedade para tratar desse assunto conosco, para discutir. Henrique cuida de toda a área comercial da Voz e conhece como ninguém esse Brasil, né, e visita esse Brasil do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul. Então, com certeza, tem muito a agregar e tem muito a falar sobre essa questão da cobrança, dos paradigmas e sobre o que as instituições de ensino dizem. Não é verdade, Henrique? Tá certinho, Sandro. Não tem coisa melhor do que a gente escutar o que o mercado diz, o que os clientes dizem, o que as instituições de ensino dizem, desde o seu mantenedor de uma grande faculdade, ao funcionário que está lá no financeiro, a uma escola pequena de bairro e que também vivenciam os mesmos problemas, as mesmas ideias, os mesmos paradigmas que muitas vezes são impostos por questões sociais. E é impressionante como a gente escuta histórias semelhantes, como você bem falou, Sandro, lá do Oiapoque até o Chuí. Né? Então, as histórias acabam se repetindo em contextos sociais diferentes. Né? Eu queria até fazer um adendo, que essa nossa conversa ela é muito mais voltada para a visão da instituição de ensino, né, do que da visão do aluno. Com certeza que nós somos, ao mesmo tempo, estamos à frente de grandes empresas, tem aqui diretores de várias instituições de ensino e tem alunos também participando. Então, entendam que esse nosso bate-papo está muito mais focado na visão da instituição de ensino. Mas é um prazer tremendo compartilhar com todos vocês e agradecemos a presença de participarem desse nosso bate-papo. Claro, e aproveitando essa deixa, Henrique, eu vou te fazer uma pergunta, logo aproveitando a primeira fala que você fez.
Quando nós falamos, Henrique, dessa questão do perfil do inadimplente da instituição de ensino, seja ela ensino fundamental, médio, pós, graduação, esse perfil do inadimplente, ele muda em função da região, da cidade, da renda per capita. Existe, por exemplo, uma região no Brasil que é totalmente diferente o que leva à inadimplência. Fala um pouco para a gente sobre isso, Henrique, por gentileza. Muito oportuno o teu questionamento, Sandro, que é uma coisa que a gente escuta realmente de norte a sul. Nós sabemos que existem muitas diferenças culturais realmente no nosso país, né? Existem diferenças de poder aquisitivo também no nosso país, né? E as pessoas dependem, por exemplo, das culturas das regiões. A exemplo, quem está lá no Mato Grosso depende muitas vezes do plantio de grãos, de soja, entre outros mais. Então, obviamente, a própria flutuação da renda ela é grande em cada região. Mas se a gente olhar direitinho, cada região tem as suas particularidades. No Nordeste é a seca, no Centro-Oeste é a colheita, no Norte é a chuva, em São Paulo é a crise, no Sul é o frio. Agora, é impressionante observar como a questão da inadimplência no segmento educacional, e aqui vamos separar aquelas pessoas que têm dificuldades financeiras realmente, mas ela é essencialmente cultural. Mas essa cultura da inadimplência, na nossa percepção, pelo que a gente escuta de norte a sul, a cultura na inadimplência educacional, ela é exatamente a mesma. Vários fatores contribuem para que a inadimplência seja grande na educação em qualquer área, do norte ao sul. Legislações que são favoráveis, né, que protegem o inadimplente, uma vez que a instituição não pode suspender os serviços. Outro aspecto é que a taxa de juros é muito baixa, de 1%, as instituições acabam ficando reféns e deixando para negociar apenas no momento da rematrícula, mas os responsáveis financeiros em cada região dão as suas justificativas, como eu já falei. No Centro-Oeste, por exemplo, eu vi um relato de um diretor de uma grande instituição de ensino, e que ele falava: olha, Henrique, aqui a realidade do meu inadimplente é a questão da soja. Eu já sei, no fim do ano ele vem pagar. Mas aí ela própria reconheceu que esses pais são fazendeiros, investem na fazenda, fazem todo tipo de investimento, fazem as viagens do ano inteiro, investem em maquinários para suas fazendas, mas a educação ele só pode pagar no final do ano. Então, culturas são diferentes, mas a cultura da inadimplência educacional, na nossa percepção e pelo que escutamos pelos diretores de norte a sul, é uma cultura muito específica. Cultura da inadimplência educacional. Essa não tem fronteiras. Henrique, interessante o que você coloca aí. Eu também já ouvi, eu compartilho do que você fala, de alguns gestores falarem: não, mas você conhece a minha cidade, você conhece a minha região, você já veio aqui no meu estado, aqui é diferente, aqui eu ouço muito isso em alguns estados do Nordeste, né? Existem algumas características muito fortes e às vezes o gestor fala: não, mas você conhece a minha cidade, conhece a minha região, então quer dizer que, em linhas gerais, então não há essa mudança significativa em sendo região A, B, C ou D. Ou seja, o que existe de fato é uma cultura da inadimplência, que é um processo muito mais cultural. É isso mesmo, né? Exatamente, eles só mudam o discurso, né? Isso, volto a dizer, estou me referindo àquelas pessoas que se habituaram a pagar no final do ano, que têm condições de pagar e não pagam pontualmente as suas mensalidades. Então, as diferenças culturais não têm interferência na inadimplência, tanto que ela tem percentuais muito semelhantes de norte a sul em qualquer instituição de ensino. Então, se fosse diferente, você ia ver instituições ou ia ver áreas do país que não existem inadimplência. Isso não é uma verdade. Os percentuais de inadimplência, as realidades vivenciadas nas instituições de ensino em termos de inadimplência, elas são exatamente as mesmas. É a cultura da inadimplência, não a cultura da região especificamente. Veio uma pergunta agora para nós, Henrique, aqui, e a pergunta foi a seguinte: e como reverter essa cultura da inadimplência? Tem como fazer? É uma pergunta que chegou para nós. O que você tem a dizer sobre isso? É um processo que trabalhar com cultura, até mesmo que nós estamos falando aqui com educadores, né?
E a gente sabe que mudar uma cultura, a gente sabe que educar, por exemplo, o aluno é um processo que requer tempo, requer firmeza e requer processos muito bem definidos. Acabar com uma cultura, alguém certa vez me dizia, e eu peço perdão pela palavra, mas alguém me falou uma coisa que eu achei muito interessante, disse que a inadimplência, ela é como uma praga, você não consegue debelar, você não consegue acabar, mas você tem que utilizar cada vez mais remédios apropriados para controlar e não deixar que essa inadimplência controle a instituição de ensino. Simplesmente receber o que se perdeu do passado, não há uma mudança de cultura. É preciso ter um conjunto de esforços, regras bem definidas, uma estratégia de cobrança bem definida, para que se possa, com o tempo, mudar a cultura. Agora, não se muda a cultura só do inadimplente. É preciso mudar primeiro a cultura das próprias instituições de ensino. Porque muitas vezes a instituição de ensino quer mudar, quer encontrar uma solução para reeducar. É preciso passar por um processo de reeducação financeira, fazendo com que os pais, que os alunos ou seus responsáveis financeiros tornem uma prioridade o pagamento pontual das mensalidades. Alguém uma vez me falou assim, porque nesse país, no Brasil, Sandro, não existe, não se prioriza a educação. E nós discordamos disso. Até mesmo porque se você conversar do mais pobre ao mais abastado, se você perguntar o que você tem como prioridade para o seu filho, a resposta é quase que unânime, educação. Então, se a educação é prioridade, está havendo um descompasso entre a prioridade do que eu preciso para os meus filhos, para mim, para a minha família, e a prioridade do que eu pago primeiro. Então, para mudar isso, é preciso mudar os processos, rever os processos que estão sendo feitos, desenvolver outros processos e mudar a mentalidade interna. Aquela visão de superproteção, você tem que dar superproteção. Temos aqui instituições confessionais, por exemplo, e as instituições, de modo geral, instituições antigas, se preocupam em proteger, sim, o seu principal patrimônio, que são os seus alunos. Agora, é preciso ter foco na educação e entender que sem adimplência você não consegue oferecer aquela sua proposta de educação. Então não adianta você educar o filho, educar o aluno, mas não educar o pai, não educar o responsável financeiro. Então é preciso equilibrar isso. E para equilibrar, tem que mudar primeiramente a mentalidade interna. Aquela cultura de eu preciso proteger alguém, proteja sim, dê bolsa de estudo, utilize seguro, educação, faça as benevolências que a instituição quiser fazer. Agora, entendendo que a grande maioria precisa mudar o processo de priorização do pagamento da educação. Não sei se falei muito, mas mais ou menos essa visão. Se você quiser completar alguma coisa, Sandro. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que é isso mesmo, é um processo cultural. E eu, conversando esses dias com uma instituição de ensino da Bahia, de Salvador, eu ouvia um gestor educacional falar que não adiantava ele fazer diferente, né? Que não adiantava ele terceirizar, que não adiantava ele fazer algum esforço interno, porque ele já tinha um resultado, ele já conhecia como se comportava a sua instituição, que ela tinha uma inadimplência mais alta no final do ano, mas que no final do ano, durante o ano, mas que no final do ano essa inadimplência se acomodava ali em 4%. Sendo que esses 4% que todo ano ficava sem ser pago, sem ser recebido pela instituição, era algo em torno de 2,5 milhões de reais. Ou seja, é o que você está falando, é a própria instituição que aceita, né? Ela se coloca na situação ali de fraca no processo. Eu digo assim, não, eu concordo, eu aceito a inadimplência educacional, eu concordo que eu tenho uma inadimplência no final do ano acumulada de 4%. É exatamente isso que você está falando. E por falar nisso, Henrique, quando se fala de mudança de comportamento, quando se fala de mudança de cultura na cobrança, se pensa muito de como fazer isso, porque normalmente grande parte das instituições de ensino não tem como foco principal cobrar, elas são especializadas em educação, não são especializadas
em lidar, em trabalhar o contato, não tem as ferramentas adequadas. Mas eu te pergunto, dentro desse contexto, pelo que você vê no Brasil, é melhor, então, para que eu comece esse processo de mudança cultural, né, no relacionamento com o aluno, com o responsável financeiro, o ideal é que eu comece esse processo de mudança, é que eu faça essa cobrança internamente, né, principalmente falando ali do semestre em curso e do ano em curso, que é onde as instituições de ensino têm mais receio, né, receio de perder o aluno, receio de como o seu aluno vai ser trocado, receio da concorrência. Então, o que seria melhor, Henrique, quando você fala de mudança cultural, quebra de paradigmas, eu começar a fazer essa cobrança internamente ou eu buscar um apoio externo para tocar essa cobrança? Qual seria o caminho mais acertado, se é que tem um caminho mais acertado? Não dá, Sandro, para a gente definir para cada instituição qual é a regra, qual é a receita do bolo exata para todas as instituições. Obviamente, cada instituição vai ter que ver o status em que ela se encontra, né? Entender o que mais tem dificultado a manutenção do perfil de adimplência e, acima de tudo, é preciso entender que não dá para uma empresa de cobrança, uma empresa terceirizada, resolver todos os problemas da instituição de ensino. Assim como não dá também para, muitas vezes, a instituição sozinha abarcar tudo. Então, se eu terceirizo resolver o problema da inadimplência, mas eu não faço nada aqui internamente, você não vai resolver. Se você também achar que sozinho, com o que sempre fez, da mesma forma que sempre fez, continuar fazendo, certamente também você não vai encontrar a melhor solução. Então, no nosso entendimento, um trabalho conjunto, ele é fundamental, porque você utiliza a sua capacidade interna, o seu relacionamento interno. Agora, há uma falta de entendimento geral, e isso eu estou falando não é só do que nós achamos, mas do que escutamos de diretores de diversas instituições de ensino que depois acabam repensando e revendo que isso é uma verdade. Você, às vezes, lógico, o relacionamento que você tem com pais, com responsáveis financeiros e com os alunos, isso não pode ser prejudicado. Se você busca um parceiro que não tenha expertise, que não tenha preocupação com a fidelização, com a manutenção do principal patrimônio, é um tiro no pé. Então, você tem que procurar primeiro. Eu não estou falando da Voz, estou falando de procurar a empresa que seja especializada no segmento, que entenda a preocupação com a fidelização. Não é? E a questão do relacionamento, como a empresa é especializada, a escola, a faculdade, ela é especializada em educação, no momento que o diretor, no momento que um mantenedor, no momento que as pessoas internas, que têm relações de dezenas, de décadas, muitas vezes, com a família, resolve tratar da inadimplência, achando que com isso eu protejo, você acaba gerando um conflito maior. Por quê? Porque a inadimplência em si só, ela já é conflituosa. Então, se eu tenho uma relação onde eu podia tratar da educação, tratar de aspectos pedagógicos, e eu vou tratar de inadimplência, toda vez que eu digo não a um responsável financeiro e sim a outro, eu gero de cara um conflito. Então, quando você, nesse momento, resolve que isso seja tratado profissionalmente por uma empresa especializada no segmento financeiros, está aqui participando conosco o professor José Mário, lá de Olinda, em Pernambuco, e que nos falou, olha, a minha vida, Henrique, mudou da água para o vinho, porque todo final de ano eu tinha uma fila de pais para entender o que era verdade, o que não era, para negociar com um, dar desconto para outro, não consegui honrar com todos os compromissos, porque acaba ficando um déficit entre a receita e o que eu tenho de saídas no final do ano, né? E depois que ele começou a dizer, olha, a partir de 30 dias, até 30 dias da inadimplência, nós resolvemos aqui internamente. Te dou as melhores condições, resolvo da melhor forma. Depois de 30 dias, está com a empresa terceirizada. No começo, todo mundo reclama. Quando você recebia cheque no passado, tenho certeza que as instituições de ensino que estão aqui presentes sabem disso. No passado, se recebia cheque no momento da rematrícula. Hoje, praticamente, é muito raro escutar alguém de norte a sul
dizer que recebe cheque na rematrícula, porque, via de regra, esses cheques retornam e o aluno se torna inadimplente 1 ano, 2 anos, 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres. Então, quando você rompeu com isso, houve uma reclamação. Se você terceiriza a cobrança, eles vão reclamar, eles vão dizer que são mal atendidos, vão dizer que nada presta, que eles querem resolver aí na instituição, porque aí ele consegue isenção de juros, de multa, e repete-se o comportamento. Resumo da tua pergunta, Sandra, acabei me delongando muito, mas o resumo da tua pergunta para mudar a cultura é preciso rever os processos, usar um parceiro e trabalhar em conjunto, a equipe interna trabalhar até 30 dias, criar uma regra, cumprir a regra, e as exceções, das raríssimas exceções, que, aliás, falar em exceção é uma coisa que não se deve ter muito, porque alguém me falou uma vez que as exceções são as maiores destruidoras dos bons hábitos. Então, a exceção tem que ser mesmo muita exceção. Trabalhar o mês em curso na instituição de ensino, terceirizar após 30 dias e deixar que o processo seja cumprido à risca e acreditar nesse processo ao longo do tempo. Não é achar que eu faço isso num mês e acabei a inadimplência. Alguém certa vez me falou, todo ano a inadimplência é aquilo que você falava, Sandro. Todo ano a inadimplência é exatamente a mesma. Você faz a mesma coisa, espera receber no final do ano e ainda dá desconto, dá isenção de juros ou multa, ou mesmo que não faça. É 1% só de juros para o pai, para o responsável financeiro, é uma boa oportunidade. Já vi gente dizer que agora não é mais vantagem atrasar, porque se eu for para uma empresa terceirizada, sai mais caro e ele começa a priorizar o pagamento da instituição. Cartão de crédito é 13%, cheque especial 8%, o carro, se você não pagar, o banco vai lá e toma. Então, se a instituição de ensino ficar refém disso, achando que está mantendo bom relacionamento, eu pergunto, bom relacionamento para quem? Onde só a instituição dá todo o ensino e no final do ano ainda tem que dar descontos e etc., eu não sei, tem que haver um equilíbrio nessa balança toda. Para mudar a cultura, é preciso trabalhar outros modelos, rever a estratégia e buscar os parceiros certos para fazer um processo correto que ajude a mudar a cultura e mantenha o melhor relacionamento com os pais e os alunos. E só reforçando, Henrique, a tua fala, e de fato, partir para um projeto novo, colocar em prática, fazer valer. Né? É o que você disse, não adianta eu buscar alternativas, seja alternativas internas, criando uma célula de cobrança na minha faculdade, no meu colégio, na minha escola, ou buscando um parceiro terceirizando, se eu não faço a minha parte. Né? Contratar uma empresa de cobrança, criar um departamento específico de cobrança dentro da instituição e não dar a devida atenção. Assim, é muito interessante como acontece nas instituições de ensino. Né? Elas terminam dando prioridade à área pedagógica, à área acadêmica, à parte estrutural, e algo que é fundamental para a sobrevivência dela, não é? Que é o oxigenar ali onde entra o recurso para que ela possa, de fato, fazer valer os seus projetos, ela continuar prestando o serviço da educação, ela termina deixando esse segundo plano. Então, não é somente mudar a cultura, mas é mudar a cultura, comprar ideia e apostar naquilo. Eu tenho que validar por um tempo. Não adianta eu contratar uma empresa de cobrança, não adianta eu contratar um gerente de cobrança dentro da minha faculdade, se eu não dou as ferramentas necessárias, se eu não invisto naquilo, se eu não crio uma rotina, se eu não crio um processo e aplico aquele processo para ver de fato se eu vou ter resultado. Se eu não tenho um processo definido, eu não consigo avaliar o resultado com o passar do tempo. Eu acho que é por aí, não é isso, Henrique? Perfeito. É interessante também. É muito comum algumas instituições, já ouvi alguma instituição dizer, a inadimplência é a mesma, quer eu tenha um parceiro, uma empresa terceirizada, quer eu faça a cobrança interna, o processo é exatamente o mesmo. Você começa ali no começo do ano praticamente sem inadimplência, janeiro é matrícula, faculdades também no meio do ano. Aí quando você começa no segundo mês, você aumenta ali para 6%, 8%, 10%. Tem instituições que vão acumulando, chegam no final do ano ali com seus 25%, 30% de inadimplência, que é muito alto. E aí depois cai e fala, mas no fim do ano eu estou tranquilo, porque a inadimplência despenca de 30% para 5%, como você falava. E com ou sem a terceirização, os resultados são os mesmos. Eu pergunto, será que você está mudando na sua instituição os seus processos?
Será que você está validando, realmente cumprindo aquilo que as instituições, que as empresas parceiras propuseram? Né? Porque mudar a cultura não é assim, você faz agora e resolve de imediato. É preciso acreditar, apostar, melhorar o relacionamento com os pais e buscar os recursos, não necessariamente, parece que a gente quer falar aqui de tem que terceirizar, não, você pode ter o seu departamento interno, agora mude a forma de tratar bem, como sempre tratou, com muito carinho, com muito respeito, agora com regras bem definidas e cumpridas, porque se a instituição de ensino faltar com um professor em sala de aula, essa instituição é crucificada. Se a instituição de ensino deixar um aluno sem carteira ou sem um ar-condicionado, ela é crucificada também. Agora, o responsável financeiro ou o aluno pode passar o ano inteiro inadimplente e eu continuo fazendo os mesmos processos e achando que aquilo é normal. Não pode ser normal. Aí, sobre a justificativa, tem gente em dificuldade? Tem casos pontualíssimos, trata-se com devido cuidado. Agora, a grande maioria é cultural, então precisa mudar a cultura, mudar os processos, volto a dizer, como já falamos no começo. Henrique, professor Cláudio que nos acompanha, professor Cláudio é especialista em direito educacional, advogado, gestor educacional. O professor Cláudio nos fez uma pergunta que tem muito a ver com o que nós estamos falando agora. O professor Cláudio faz a pergunta então, qual é o momento certo de iniciar a cobrança educacional? É um dia após a inadimplência, 15 dias, 30 dias, como fazer? Eu aproveito essa pergunta do professor Cláudio para voltar um pouquinho no que você falou, Henrique. Não é a instituição, você falou que ela espera ali, ela sabe como é o comportamento da inadimplência, né? Ela sabe que termina ali no final do ano com 20%, com 30%, com 10% acumulado, mas ela sabe que tem um histórico que depois que passa a matrícula, que quem matriculou, matriculou, e ela vai ficar lá com um percentual de 4%. Então, aproveitando essa pergunta do professor Cláudio, o ideal, então, é eu esperar o final do ano, o final do semestre, fazer campanha, dar desconto, fomentar, criar alternativas, ou seja, incentivar naquele momento do final do ano, do final do semestre, para fazer essa cobrança bem feita. Ou tem uma outra alternativa? E respondendo à pergunta do professor Cláudio, qual o melhor momento para se iniciar a cobrança educacional? Ouvimos uma palestra de um grande especialista, certa vez, na área de crédito e cobrança, foi diretor de crédito e cobrança do Banco Itaú, professor Mário Morishita, trabalha hoje com o Grupo Serasa, fazendo muitas palestras, muitos treinamentos na área de cobrança, e que ele fala uma coisa muito interessante, diz que a cobrança, ela começa no momento da admissão, no momento da matrícula. Então, um dos grandes problemas da inadimplência atrasada, aquela que se perde ao longo dos anos, começa por uma questão cadastral. Então, fui lá bem no comecinho agora, viu, professor Cláudio, doutor Cláudio, fomos lá no comecinho. É preciso, primeiro, ter uma preocupação muito grande no momento da matrícula. Os dados cadastrais são fundamentais. Né? Eu vejo muitas instituições grandes de ensino no país que, no momento da renovação da matrícula, simplesmente apresentam um contrato e você dá um ok e assina, e você passa ali 4, 5, 10 anos estudando, e o seu endereço é lá aquele primeiro, o seu telefone é lá aquele primeiro, e você nunca mudou. E lá na frente eu saio, deixo a inadimplência e nunca mais consigo fazer essa cobrança. Então, o primeiro passo é um cadastro em qualquer instituição, qualidade cadastral e manutenção periódica do cadastro é o primeiro ponto. Agora vamos classificar a cobrança em 3 momentos. Né? Antes do vencimento, tem pessoas que simplesmente deixam de pagar por esquecimento. Nós estamos num mundo aí corrido, às vezes a pessoa não se planeja adequadamente, não coloca débito automático por opção dele, enfim. E muitas vezes precisam somente de um lembrete. Então, antes do vencimento, fazer a lembrança é importante. Criar mecanismos que facilitem, que beneficiem quem paga em dia. Mas cabe aí, eu vou fazer um parênteses, um cuidado, uma atenção. Eu vi algumas instituições comentando, olha, eu não dou desconto de pontualidade. Por quê? Porque se eu tenho 70%, 75% dos alunos pagando em dia, para que eu vou dar 15%, 20% de desconto
para tentar fazer que aqueles outros 20 paguem em dia. Se você for para uma conta matemática, o prejuízo pode ser muito grande. Então, é preciso avaliar. Isso eu não estou dizendo que tem que ser, não tem que dar desconto de pontualidade, não. É preciso avaliar até que ponto o desconto de pontualidade sobre o ponto de vista econômico da instituição é positivo para ela. Agora, facilitar e beneficiar e criar incentivos para quem paga em dia, seja lá o que for, paga em dia e ganha um ingresso para o cinema, o que quer que seja. Estou falando aleatoriamente, mas incentivar, parabenizar e reconhecer quem paga em dia. Esse é um ponto fundamental. Virou a chave, passou do dia do vencimento, que você fez de tudo, já ofereceu, já prestou o serviço, criou benefícios, muitas instituições dão descontos e não é pago no prazo, não é pago com aquele desconto de pontualidade, virou a chave, aí tem que mudar a cultura. Daí para frente, aí eu tenho que usar remédios, não são aqueles remédios constitucionais, viu, doutor Cláudio? Mas são remédios para inadimplência. E constitucionais também, porque tem que ter respeito acima de tudo. Aí, bom, virou a chave, muda tudo. Aqueles descontos que você tinha, se eu digo, você atrasou, mas eu vou ainda assim te conceder o desconto. Então, ótimo, atrasar não tem problema nenhum, a escola é boazinha, me presta o serviço e ainda mantém o desconto, mesmo depois do prazo da pontualidade. Terceirizar uma cobrança logo no primeiro dia de vencimento pode ser feito, mas nós achamos um tanto quanto complicado, porque você pode, às vezes, pegar um pai que estudou o avô, estudou o filho, estuda o neto, e ele nunca deveu àquela instituição. Ele atrasa um dia, no outro dia ele recebe uma ligação de uma empresa terceirizada. Ele vai dizer, poxa, não, foi uma fatalidade. Então, no nosso entendimento, até 30 dias, tratar internamente, mas tratar com regras. Não tem mais desconto de pontualidade. Agora você vai pagar o valor cheio com juros e multa. Completou e começar a cobrar no primeiro dia de atraso. Atrasou, tem que ser cobrado. Paga-se primeiro a quem cobra mais. E a nossa sugestão é que, a partir de determinado prazo, se eu já fiz todo o esforço, dei desconto de pontualidade, cobrei internamente, dei a chance de vir pagar na instituição, agora eu busco um serviço terceirizado e ali ele vai ser mais onerado. Nós consideramos que o ônus ao inadimplente, ao contrário do que muita gente pensa, se muitas vezes alguns diretores falam, se o aluno já não paga o principal, quem dirá juros, multa e mais honorários, advocatícios ou taxas administrativas. Quando ele paga isso, ele percebe que não tem vantagem em atrasar. É como aquela coisa no passado, alguns aqui já passaram por isso, você comprava um carro, financiava com carnê 36 meses. Quem lembra disso aí tem minha idade. E aí você ia com aquele carnê, se você atrasasse um dia, você tinha que ir para a fila do Bradesco. Nossa, 2 horas de fila de Bradesco, juros alto, multa, nunca mais você atrasa aquela mensalidade. Então, você tem que entender que para mudar a cultura, passa por um processo de dor, sim. Agora, a dor não é ser maltratado, desrespeitado, ser tratado com descaso, não. Mas é preciso criar regra. Então, cobrar cadastro, todas as condições para pagar no prazo, atrasou um dia, cobrança interna, tratamento interno, equipe interna focado. Se às vezes não tem uma equipe para trabalhar todo o ano em curso, tudo que tem vencido para trás. Então, concentra aquele teu esforço naquele débito que está mais fresquinho, digamos assim, que está ali do lado, que eu consigo receber com mais facilidade. Depois de 30 dias, terceiriza. Com 90 dias, sugerimos negativar no SPC ou Serasa. Ou seja, é preciso criar um processo, usando a linguagem jurídica, de duplo grau de jurisdição, de devido processo legal e com regras bem definidas e cumpridas. Não sei se respondi a tua pergunta. Ouvindo o que você está falando, Henrique, eu vejo muitas instituições de ensino que nos procuram, ou que têm esta prática. Lembro, o ano passado, nós estávamos lá com o nosso stand no Bet Educar, em São Paulo, e conversando com os gestores educacionais ali paulistas, do interior de São Paulo capital, e nós ouvíamos lá de um gestor
que ele fazia uma cobrança, ele tinha um escritório de advocacia, que ele mandava aquela inadimplência do ano anterior, era um colégio do interior de São Paulo, de São José dos Campos. Então ele mandava essa inadimplência de anos anteriores para o advogado fazia uma cobrança, judicializava, que o retorno era pequeno, né? Mas que ele não fazia nada no ano em curso com o colégio dele. Por quê? Porque ele tinha muita preocupação em perder os alunos, porque tem concorrência, porque o mercado hoje está muito competitivo, aquele aluno, como você bem disse, estudou o avô, estudou o pai, está o filho, agora o neto do avô que lá estudou. Então ele tinha que ter muito cuidado em como lidar com essa cobrança. Então ele preferia não fazer e administrar internamente e depois passando por tudo aquilo que nós falamos, sabendo como é que se comporta e esperando o final do ano e torcendo que um milagre acontecesse para que aquela inadimplência que ele sempre tem acumulada no final do ano acontecesse. Eu queria saber, Henrique, qual é a tua visão frente à postura de gestores educacionais que acham que eles vão conseguir debelar, frear, parar ou diminuir sua inadimplência trabalhando períodos anteriores ao período letivo, semestre no caso das faculdades e no ano no caso dos colégios. Trabalhar somente anos anteriores, semestres anteriores, vai conseguir combater de fato a inadimplência nas instituições de ensino? Sandro, nós temos vários dados internos e pesquisas de mercado que mostram que na educação, um semestre imediatamente anterior ao semestre em curso, ou um ano imediatamente anterior ao ano em curso, para o caso dos colégios, se você fizer uma cobrança muito forte, com negativação de inadimplentes, se você fizer campanhas dando descontos, a exemplo que até os bancos fazem, que dão descontos para receber mensalidades, prestações antigas vencidas, em média se recupera ali 12% do ano imediatamente anterior ao ano em curso. Então é um percentual baixíssimo. Ora, o aluno já saiu da instituição, já está pagando outra instituição muitas vezes, ou já se formou, e aí você não consegue recuperar praticamente nada. Então, eu fico às vezes olhando, eu perguntei esses dias a uma instituição, você sabe quantos milhões você perdeu nos últimos anos, no ano anterior? Você falava há pouco de um caso que falava ali de 2,5 milhões do ano anterior. Se somasse até 5 anos, tem instituições aí varia, porque se eu falar um valor aqui para uma faculdade é nada, para um colégio pequeno é muito, mas tem instituições que têm valores muito altos perdidos de anos anteriores e que ficam sonhando em recuperar, mirando naquele alvo, naquele leite que está derramado. E aqui eu não estou querendo dizer que não se faz nada pelos anos anteriores. Tem que tentar buscar. Tudo que fizer para tentar buscar, melhora o caixa da instituição. Mas aquilo ali é um valor perdido. Alguém certa vez me dizia também que você fica, às vezes, no 5º ano, eu vou agora ajuizar, eu vou fazer milhões de ações e deixa de concentrar esforços aonde o leite está derramando. E o leite está derramando, esse leite que ficou para trás, foi aquele perdido exatamente por ações como essa que você colocou do colégio lá de São José dos Campos. Quer dizer, eu fico refém porque eu não quero chatear o meu aluno. E aí ele acaba devendo mais. Se perde muito mais aluno, aí vem a unanimidade na educação. Se perde muito mais aluno por inadimplência do que por um processo bem estruturado de cobrança, com padrões definidos e cumpridos. E sabe por quê? Por que eles vão embora no final do ano? Ora, um colégio, muitas vezes, antigo, de confiança, de valores, de tudo que vocês fazem nas instituições de ensino de vocês, de bom, e às vezes começam a leiloar, porque entram os concorrentes me obrigando a baixar preço, me obrigando a não fazer cobrança, me obrigando a comprometer aquilo que mais me fez chegar até aqui. Ou seja, o que me fez chegar até aqui? Os valores, a qualidade do ensino, a segurança, o cuidado, etc. Aí, se eu fico refém da área financeira, como é que eu vou garantir isso? Ou seja, é preciso investir nessas coisas, nesses pontos essenciais. E a cobrança ela tem que ser firme
e não deixar o leite derramar. Quando chega no final do ano, aquele pai, aquele aluno, aquele responsável financeiro que passou o ano inteiro atrasado e acumulou 11 mensalidades, com 2 alunos na instituição, a R$1.000 cada um, ele está devendo R$30.000. É o valor de um carro popular, né? Quase. Então tem muita gente que chega assim no final do ano e diz, agora não consegui, estava esperando o 13º, estava esperando a colheita da soja, estava esperando tal situação, não consegui, agora vou ter que tirar o filho da escola por inadimplência. E já vi o contrário, muitos pais, muitos responsáveis, dizendo, olha, esse fim de ano eu estou cheio de problema, mas a matrícula dos meus filhos está garantida, a matrícula da minha faculdade está garantida, vou usufruir daquelas condições especiais de rematrícula, porque está tudo em dia, e não corro o risco de tirar os filhos de uma instituição que eu gosto, confio e acredito. Então você entra num ciclo vicioso. Se eu começo a ficar refém, compromete a parte financeira, se eu não consigo honrar com aquela qualidade do ensino, eu acabo definhando e aí sim eu acabo sendo vendido, acabo fechando as portas, como temos visto acontecer em muitas instituições. Agora é preciso, mais uma vez, voltar àquilo que a gente falou lá no comecinho, há 40 minutos atrás. É preciso mudar a cultura e entender que um processo de cobrança bem feito, com respeito, com todos os passos seguidos, você retém aluno e melhora o fluxo de caixa da sua instituição e melhora para o próprio responsável financeiro ou para o aluno que chega no final do ano com seus estudos, que é a prioridade, tranquilo. Henrique, mas agora eu tenho uma consideração a fazer e eu hei de discordar de você. Eu vou me colocar aqui agora no lugar da instituição de ensino, do gestor educacional. Isso vale para a faculdade também, de um modo geral na faculdade você lida diretamente com o próprio aluno, nas escolas é que você lida com o pai, com o responsável financeiro. E eu te pergunto, Henrique, assim, você coloca a questão de tratar a inadimplência, parece que você está lidando com cartão de crédito, com banco, com financiamento imobiliário. Eu fico me perguntando aqui, isso é pergunta que nós ouvimos no dia a dia também, como é que isso funciona, não é? Porque existe dificuldade financeira, existe o pai que é bom pagador, existe o aluno da faculdade que perdeu o trabalho, existe crise, existe problema de saúde. Você não acha que isso é ser muito firme, muito rigoroso, muito ríspido com aquele aluno que está ali, que optou pela sua instituição, ele podia ter optado por qualquer outra faculdade, podia ter ido para um colégio. Será que esse trato com o aluno, eu ouço muito falar disso, eu tenho muita preocupação no trato com o meu aluno, eu tenho muita preocupação como é que essa empresa de cobrança vai conversar com o meu aluno, vai se apresentar em meu nome, né? Porque, obviamente, a partir do momento que uma instituição de ensino opta por terceirizar a sua cobrança, ela está colocando um terceiro, que o representa, claro, como se a instituição fosse, mas você está colocando um terceiro ali para intermediar negociações. E eu ouço muito isso de instituições de ensino, esse zelo, essa preocupação, principalmente para aquelas instituições mais conservadoras que às vezes nunca tiveram sequer a experiência de terceirizar, de avaliar como é que isso funciona. Como você bem disse, nós temos também muitas instituições confessionais no Brasil como um todo, de várias denominações religiosas, né, e que tem um cunho muito ali também filantrópico. Como é que fica isso, Henrique? Essa cobrança mais rigorosa, parecendo um cartão de crédito, um banco, um financiamento de um veículo, haja vista que nós estamos falando de educação, né, e estamos falando ali do meu aluno que está na minha instituição. Eu lhe coloquei agora, lhe apertei, viu, Henrique? Não, pelo contrário, até mesmo porque você levantou agora, Sandro, um dos questionamentos mais frequentes, mais comuns e que de fato representam talvez o principal motivo de insegurança para as instituições de ensino ao pensar em terceirizar realmente uma cobrança, né? Até mesmo porque às vezes até internamente você tem dificuldade de manter uma equipe ou um funcionário que consiga equilibrar o estresse do outro lado, quem está devendo e é o pai do meu aluno, é o meu aluno e eu não quero perdê-lo, né? Quem dirá botando isso fora das minhas portas, né? Então, a tua pergunta ela é muito oportuna e é um dos principais questionamentos. As instituições, de modo geral, são muito calorosas, muito zelosas com seus alunos e com seus familiares, né? A instituição de ensino é a continuidade da sua casa, muitas vezes, é onde seus filhos passam a maior parte do tempo, é onde você cria relacionamentos sociais também,
né? Então, essa preocupação ela é mais do que essencial, né? E você precisa, na hora de buscar uma empresa terceirizada, você precisa se certificar. Alguém já me dizia que para se prever o comportamento futuro de alguém é preciso avaliar o comportamento pregresso. O que ela fez até aqui. Num processo seletivo que nós fazemos, que as instituições de ensino fazem, você vai avaliar o que o candidato fez, né? Qual a conduta social dele, qual a conduta familiar fez junto a outras instituições. Outra coisa, ela precisa te dar segurança, porque falar é muito bonito. Eu dizer, nós temos uma comunicação na empresa X ou Y, é essencial, mas que garantia eu tenho dessa comunicação? Então é preciso que a empresa tenha 100% dos contatos, dos registros de contatos e das ligações gravados e disponibilizados a qualquer momento, para que você não fique só à mercê de um discurso e possa ver de fato o que é feito. Muitas instituições, muitas empresas, como a Voz, por exemplo, tem uma preocupação muito grande, e aqui volto a dizer, a ideia da nossa live não é vender a Voz, mas obviamente passa pelo tipo de prestação de serviço que nós fazemos também. Então, você tem que ter uma equipe, ninguém gosta de receber ligação de venda de produto, de call centers, aquelas ligações mecanizadas, robotizadas, onde as pessoas não têm a mínima preocupação. Estamos vivendo um momento muito delicado agora, né, Sandro, na sociedade, esse momento onde tem pessoas de fato passando por dificuldade. Imagina, tem instituições que estão pensando, eu continuo a cobrança ou não continuo nesse momento de tanta dificuldade, né? Então é preciso, de fato, você ter empresas que tenham um histórico que comprovem esse tipo de cuidado, de zelo de comunicação, que tenham mecanismos, que tenham tecnologia que possam comprovar isso, porque às vezes até internamente você pode contratar alguém na sua instituição e ela tratar mal o responsável financeiro e fica o dito pelo não dito. Não, eu falei isso, mas eu respondi aquilo. Então, ter tecnologia suficiente que mostre o zelo, o cuidado que se tem com o responsável financeiro no tratamento é essencial, porque senão, melhor nem terceirizar, melhor nem cobrar mesmo, porque a comunicação vem antes de tudo. Daí, acho que eu não sei se respondi a tua pergunta, se você complementaria alguma coisa. Muito bom, Henrique. Acho que é isso mesmo, eu complemento sim. Essa preocupação que as instituições de ensino têm, né, com o trato, com o zelo, com o seu aluno, com o seu maior patrimônio, né, o aluno, o responsável financeiro é o seu maior patrimônio, né? Então é o que você disse, conhecer quem vai fazer esse trabalho, seja terceirizado, seja feito internamente, é pesquisar sobre essa empresa, é ver o histórico, como você bem colocou, né, e sobretudo acreditar. Eu aproveito, Henrique, ainda temos aqui algumas perguntas e temos somente 13 minutos, vou agilizar, mas eu aproveito para dizer sobre a questão do receio de terceirizar, né? Tem instituições de ensino que nunca optaram por isso, então não sabe como é que é, né? Então imagina o que você colocou lá no início, eu não mudo, eu não tomo uma decisão, eu não faço nada diferente, ou seja, eu me condiciono a aceitar aquela situação que eu sempre vivenciei. Então, em tempos de pandemia, que eu ainda queria falar rapidamente sobre isso, em tempos de tecnologia, em tempos de concorrência acirrada, imagine só, Henrique, agora numa situação dessa, as faculdades e as escolas que não estavam preparadas digitalmente falando, que não tinham a mínima estrutura para lidar com essa nova realidade, que vai ser uma realidade com certeza agora frequente, né? Então, é importante que você saia da caixa, que a instituição de ensino pense em novas formas, modelos e alternativas. Não interessa se é terceirizando, se é fazendo um trabalho interno, mas é uma área que tem que ser vista com todo carinho e atenção, como eu falei anteriormente. É o pulmão, é onde oxigena o caixa da empresa. Aquele valor, independentemente do tamanho da sua instituição, que fica de um ano, de um semestre anterior, daria para pagar água, pagar folha de pagamento, pagar 13º, e isso é perdido, e a instituição é conivente, ela aceita isso facilmente, né? Então, é importante que a instituição de ensino repense a forma de trabalhar. Caramba, se tudo que eu fiz até agora, eu tenho 5 anos, 10 anos, eu estou com 20 anos na educação, eu conheço de educação, aí eu falo diretamente para o gestor educacional, com certeza.
Você, a sua instituição, conhece de educação, mas normalmente, Henrique, de um modo geral, o gestor educacional ele vem da pedagogia, ele vem da educação, ele vem do ensino, ele vem de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor por aquilo que ele faz. Então, é importante pensar em gestão profissionalizada. E aqui vale um parêntese, Henrique, não só para falar da cobrança, porque não adianta eu contratar uma empresa terceirizada, que seja a empresa classe A do Brasil, né? Mas se eu não tenho uma equipe que vai dar essa retaguarda, se eu não tenho um gestor financeiro que compra ideia, se eu não tenho um gestor administrativo que esteja afinado com esse processo. Então tem que pensar em gestão, tem que pensar em profissionalização, tem que pensar em regras muito claras, definidas, governança corporativa. As instituições de ensino têm que ter controles de custo para saber de fato se aquela perda que ela tem é de fato aceitável ou não. Mas para a gente adiantar, Henrique, eu queria fazer aqui uma pergunta rapidamente. Vem do Renato. Ele pergunta se há diferença na cobrança no ensino superior ou no ensino básico. Há uma diferença, Henrique, nessa cobrança, por ser faculdade ou por ser escola? A única coisa que muda é o período. A faculdade ela é semestral, geralmente, na maioria dos casos, e o colégio é anual. Mas os princípios são exatamente os mesmos, os cuidados, os procedimentos. Eu não consigo ver como diferenciar uma coisa da outra, não. A cobrança na faculdade, a cobrança no ensino básico, na educação básica, ela funciona do mesmo jeito. É preciso ter regra, é preciso definir períodos, é preciso não deixar para rematrícula. Tudo aquilo que nós falamos, na minha visão, ela se aplica perfeitamente a um e a outro, sem qualquer distinção. Não consigo ver diferença pelo que nós vemos no dia a dia, no processo de cobrança com nossos clientes, né? Como na própria tratamento que se dá à cobrança por essas instituições. Às vezes, os grandes grupos têm estruturas maiores, têm uma equipe interna muito, muito grande, porque são proporcionais também ao tamanho, à quantidade de alunos. Mas a mesma ideia de trabalhar internamente, que eu tenha lá o meu centro de serviço compartilhado, que eu trabalhe lá o período específico. Recentemente, uma grande instituição, uma rede de faculdades aqui em São Paulo, tem em outros estados também, não vou citar o nome, obviamente, mas me falou que ela tinha um modelo de cobrança que era totalmente interno e que, quando estavam sobrecarregados, eles buscavam uma empresa terceirizada para desafogar, e que a inadimplência era muito alta. E nos convidou para participar, para prestar serviços também para eles, por sermos especializados no segmento educacional. Mas ela falou, ó, você entra, quando sobrar alguma coisa, a gente manda para você. Ou seja, você às vezes quer manter o mesmo modelo que você sempre fez e esperar resultado diferente, e nós nos opusemos a fazer o trabalho. Eu falei, olha, pega um polo e vamos fazer uma experiência diferente, cria uma regra diferente, coloca a tua equipe trabalhando 30 dias, depois de 30 dias, manda para a gente, avalia esse polo em comparação com aquele outro modelo que você faz, dá um período aí de um semestre inteiro, 2, 3 semestres, e vamos avaliar o resultado. A ideia é sair do comum e façam avaliações para poder mensurar. Não fique preso àquilo que... muitas vezes eu lembro que quando eu trabalhava na área de vendas de produtos farmacêuticos, às vezes um representante vinha e dizia assim, olha, o médico acha o produto caro, por isso, por aquilo. E aí é difícil vender. Aí eu falava, e você também acha caro? Ele falava, não. Então, ou ele te convence, ou você convence a ele do que o teu medicamento tem para oferecer. Então, eu trago a mesma coisa para cá. Né? Se você não quiser se desafiar, quiser manter aquilo que você está ouvindo lá do responsável financeiro, não quero que seja terceirizado, quero resolver aqui. Se você escutar apenas às vezes, o departamento financeiro, tem uns que são ótimos, mas tem alguns que ficam ali preocupados em defender aquele momento dele, aquilo que ele sempre fez com os pais. Não é por mal, é muitas vezes por achar que aquilo mantém a relação e é favorável para a escola, e você não se desafia, não desafia a equipe interna. Ou que aquilo, Henrique, ou que aquilo preserva a própria empregabilidade dele, o próprio espaço dele, tem muito disso também, né? A pessoa do financeiro ali fica receiosa, com medo do novo, de que ela perca aquele espaço que ela domina há muito tempo. Henrique, nós temos 7 minutos para encerrar, eu acho que essa pergunta é fundamental, da doutora Poliana. Henrique, e qual a postura em tempos de pandemia frente à cobrança?
Cobra ou não cobra? Haja vista que a situação está crítica para todos nós. E aí, meu amigo, o que nós fazemos com pandemia? Deixa, suspende cobrança e vamos pensar nisso em 2021? Ou o que se faz? Nós estamos vivendo um momento assim que exige muita agilidade. Muitas vezes a nossa hora que a gente vê quanta coisa podia ter sido preparada antes, organizada antes, e no momento de crise é que a gente sente mais. E crises existem várias. Vê que a gente não falou até agora sobre pandemia, porque hoje nós estamos passando por uma crise seríssima, sem precedentes na história. Mas passamos frequentemente por crises políticas, econômicas, etc., mas parece que a gente só para rever os processos no momento que o caminhão está em movimento. Eu vi alguém dizendo numa live a semana passada, acho que o professor Chaim, né, e ele dizendo que nós estamos no momento que você precisa trocar o pneu do caminhão em movimento. Ou seja, o que eu faço? Né? O que eu devo fazer, o que é o mais certo? E isso deixa o gestor financeiro ali em parafuso, o diretor de uma escola, e agora, o que é que eu faço? Cobro, não cobro, dou desconto, não dou desconto, que isso aí dá margem para conversa de muitas horas. Mas em termos de cobrança, a nossa visão é a seguinte: a inadimplência vai aumentar, já está aumentando, é inevitável, tem pessoas realmente em dificuldade, há que se ter um olhar muito cuidadoso com o momento social que nós estamos vivendo, não só financeiro, mas de dor, de sofrimento, mas há que se olhar também a longo prazo. Se eu olhar só a crise e não pensar que a crise vai passar e o que eu vou fazer depois, ou eu tomar medidas que resolvam só a crise sem avaliar as consequências a longo prazo, talvez eu não tome as decisões mais acertadas atualmente. Existe uma resposta perfeita? Não, mas existe uma visão clara e que já está sendo validada no nosso dia a dia. Se você simplesmente não cobra, existem pessoas que estão com a sua vida financeira normal. São funcionários públicos, se a inadimplência já vai aumentar, infelizmente, aparece como em tudo na vida os oportunistas, que se aproveitam do momento para postergar, não pagar, retardar, e muitas vezes sem necessidade alguma. Então é preciso, sim, se juntar instituição de ensino, atender e socorrer aos que de fato estão em necessidade, mas sem deixar de fazer a cobrança. Se usa a cobrança, não é só para cobrar o dinheiro, não. É cobrar os cuidados com a saúde, cobrar o ficar em casa, cobrar o higiene pessoal, que muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Estou aqui em São Paulo, um dos maiores centros do país, e muita gente dizendo, não, eu tomo minha cachaça e está resolvido. Então, acredite, tem muita gente pensando assim. Nós temos visto não só o povão, mas gente de alto escalão também, com essa visão de que não tem problema. Nosso tempo está encerrando, Henrique. E o que você está falando é uma grande verdade. Agora, só para fechar, o que me assusta mais é ver gestores educacionais dizendo que vão tomar medidas e posturas diferentes somente depois da pandemia. Vamos encerrar, que o nosso tempo acabou. Queremos agradecer a participação de todos. Henrique, obrigado. Pessoal, deixe seus comentários, manda direct para nós. Sugiram novos temas para a gente conversar. A gente pode também aprofundar esse tema em um momento oportuno. Se a gente for parar para falar, a conversa é muito rica e tem muita coisa boa. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos que nos prestigiaram. E sigam também o Grupo Voz aí no Instagram. Teremos outras novidades e outros eventos melhores, mais interessantes, para a gente discutir outros assuntos que não só a cobrança, mas a educação de um modo geral, a governança de um modo geral. Beijo a todos, muito obrigado também. Grande abraço, sucesso a todos os gestores educacionais do nosso país, Henrique. Abraço, tudo de bom, até a próxima. Abraço.